Os ensinos de Jesus transcendem o tempo. São incrivelmente atuais e têm o poder transformador. Permita que sua vida seja renovada pelos ensinos do Mestre, que deixou seu exemplo e suas palavras como um legado de esperança. O tesouro desses ensinos é de valor incalculável, mas está ao seu alcance para ser apreciado e recebido, em resposta ao amor de um Deus que entregou o que tinha de mais precioso, seu Filho amado, Jesus Cristo. Estudos Bíblicos, 18 temas sobre o que Jesus ensinou. Ensinos de Jesus, as Escrituras, a Bíblia Sagrada, como é conhecida popularmente. Escrita em um período superior a 1500 anos por cerca de 40 escritores que viveram em épocas e circunstâncias diferentes. É a fonte de verdade e o manual de Deus para nós. João 5,39, Jesus disse: Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. No fim da história deste mundo, todo ser humano receberá ou a vida eterna ou a morte eterna. Para nos ajudar a fazer a escolha certa, Deus nos deixou um manual, um guia prático, a Bíblia. Nela encontramos todas as orientações necessárias para tomar posse da vida eterna. Jesus fez uma repreensão severa aos líderes religiosos em seu tempo. Mateus 22, 29. Respondeu-lhes Jesus: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Qual era a Bíblia que Jesus usava? Mateus 5,17. Não pensei que vim revogar a lei e os profetas. Não vim revogar, vim para cumprir. Mateus 7,12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens façam, assim fazei vós também. A eles, porque esta é a lei e os profetas. A expressão-chave é lei e profetas. Em ambos os versos, Jesus usou a expressão lei e profetas. O que significa lei para Jesus? Não se refere apenas aos 10 mandamentos. Lei para Jesus é a Torá, os primeiros 5 livros da Bíblia, Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Isso é Torá, a lei. E os profetas? São os demais livros do Antigo Testamento. Quando Jesus fez menção às Escrituras, ele fez menção a todo o Antigo Testamento. Nos dias de Cristo, ainda não existiam os livros que compõem o Novo Testamento. Os primeiros escritos a serem produzidos foram as cartas de Paulo, cerca de 20 anos após a morte de Jesus. O Novo Testamento complementa o Antigo Testamento. A expressão lei era usada para designar os 5 livros escritos por Moisés, também chamados Pentateuco. Já os profetas é uma referência aos demais livros. Ao todo, o Antigo Testamento é composto por 39 livros. Quem levou os profetas a escrever o livro sagrado? A Bíblia foi produzida por cerca de 40 escritores inspirados pelo Espírito Santo. Por isso, Deus é seu autor. Foi Deus que escolheu e inspirou esses homens santos para registrarem as histórias, ensinos e conselhos
que deveriam ser preservados para as gerações futuras. Ele não só inspirou os profetas, Jesus disse que ele também nos conduziria a toda a verdade. João 16:13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. E nos faria lembrar das coisas ensinadas por Jesus. João 14:26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Logo, Jesus é o autor das Escrituras e também o professor. O Antigo Testamento foi quase todo escrito em hebraico e o Novo Testamento em grego. A língua hebraica foi a língua dos hebreus ou israelitas. Já o grego é chamado koiné, que significa língua comum do povo. Há ainda uma terceira língua na Bíblia, o aramaico. Era a língua dos arameus, que viviam principalmente na Mesopotâmia e na Síria. Foi adotada pelos assírios, babilônios e persas, além de ser falada no tempo de Cristo. No Antigo Testamento, encontramos o aramaico na expressão Jegar Saduta, Gênesis 31:47, em Jeremias 10:11, nos trechos de Esdras 4:8 a 6:18, 7:12 a 16 e 23 a 26, e em Daniel. A divisão em capítulos, usada nas edições modernas da Bíblia, tem sido atribuída a Stephen Langel, arcebispo da Cantuária, o professor da Universidade de Paris, falecido em 1228. Já a divisão em versículos numerados foi feita por Robert Estienne, famoso impressor francês do século XVI. Ele fez a separação numérica dos versículos do Antigo Testamento em 1548 e do Novo Testamento em 1551. João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus foi claro em estabelecer a palavra de Deus como norma ou padrão da verdade. Os budistas acreditam nos ensinos de Buda, os muçulmanos acreditam no Alcorão, os espíritas nos ensinos de Allan Kardec, os mormons creem nos escritos de Joseph Smith. No entanto, o cristianismo, para ser autêntico, deve lançar mão somente da Bíblia como única autoridade e norma de fé e prática. Segundo Timóteo 3:15-17. E que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo 3:17, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Os benefícios trazidos em estudar a Bíblia é a liberdade. Nenhum conhecimento, por mais tempo que se tenha dedicado em faculdades, graduações e doutorados, superam o conhecimento da Bíblia. O salmista Davi comparou a palavra de Deus a uma lâmpada. Salmo 119:105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A luz da palavra de Deus afasta a escuridão do mal e do pecado. Isaac Newton disse: considero as escrituras de Deus como sendo a filosofia mais sublime. Eu encontro mais marcas de autenticidade na Bíblia
Todas as descobertas humanas parecem ter sido feitas. Isaac Newton foi um físico, matemático, astrônomo, alquimista, teólogo inglês e autor, descrito em sua época como filósofo natural, amplamente reconhecido como um dos maiores matemáticos e físicos de todos os tempos e um dos cientistas mais influentes. Isaac Newton escreveu mais da Bíblia do que ciência. Escreveu sobre as profecias de Daniel e Apocalipse. George Washington disse: é impossível governar corretamente o mundo sem Deus e sem a Bíblia. George Washington foi o primeiro presidente da República dos Estados Unidos. Em sua homenagem foi dado seu nome à capital federal do país, George Washington. Por quanto tempo a palavra de Deus teria validade? O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus 24:35. Seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Isaías 48. Alguns creem que o Antigo Testamento perdeu seu valor. Contudo, os evangelhos revelam que Jesus recorria constantemente às escrituras do Antigo Testamento como investidas de autoridade máxima. Quando tentado pelo diabo a aliviar sua fome, Jesus resistiu, citando Deuteronômio 8:3: não só de pão viverá o homem. Assim, a palavra de Deus permanece para sempre. Promessa semelhante é feita em Apocalipse 1:3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra das profecias e guardam as coisas nela escritas. Devemos aceitar as Santas Escrituras como infalível revelação de Deus. Nenhum cristão crescerá em graça sem o hábito da leitura e a obediência aos ensinos do livro de Deus. O que Jesus ensinou sobre as Escrituras? Bom, para que se possa entender de forma mais didática, podemos sim comparar a Bíblia a um manual. Quando a gente compra um eletrodoméstico, um aparelho celular, TV, etc., tudo tem um manual. E muitas vezes fazemos mau uso porque não lemos o manual. Vamos por nossas próprias convicções. O manual vem junto porque quem fabricou está mostrando a forma correta de usar. Então, tudo ou na maioria do que compramos vem com manual. E o ser humano não é diferente. O nosso Criador, o nosso fabricante, nos deixou um manual para que soubéssemos como se deve funcionar, como se deve usar da forma correta. Esse manual é a Bíblia Sagrada. Se não conhecermos a Bíblia, podemos comprometer a nossa vida eterna, porque mais do que nos prepararmos para essa vida, temos que nos preparar para a vida eterna. Podemos estar perdendo o maior dom que Deus nos deu, de podermos viver eternamente. E o caminho para viver eternamente está na Bíblia. E a Bíblia é o manual que Deus nos deixou. Olhar para a Bíblia é como perguntar para Deus: o que quer da minha vida? É o manual. Quer ser feliz? É aqui, na Bíblia, que vai encontrar o caminho. Quer viver bem?
com a família, sociedade, com o próximo, é na Bíblia que você encontra o caminho. E é impressionante como as pessoas não conhecem esse livro. No passado, era muito raro. Tinha que ter dinheiro. Uma Bíblia na Idade Média, por exemplo, era uma fortuna. Diferente de hoje. Hoje todo mundo tem uma Bíblia, mas poucos leem. Deixo aberto no Salmo 91, que a Bíblia está até amarela naquela página. Salmo 23 fica lá como um amuleto de proteção. Mas a Bíblia precisa ser lida. E através do que lemos, nós tomamos conhecimento de como viver, como enfrentar os problemas, por que nós vamos conhecer, por que temos os problemas, por que vivemos um caos social e como podemos ainda assim ter paz no coração. Então a Bíblia é esse manual que Deus nos deixou. Por isso a Bíblia precisa ser um referencial para nós. Ela tem que dar o norte para nós. A Bíblia que diz o que é certo ou errado. Este livro contém o segredo da vida eterna e é um testemunho sobre Jesus Cristo. Estudar a Bíblia é aprender de Cristo e aprender o caminho da vida eterna. Por isso, temos que gastar tempo com esse livro. Mas o grande problema que temos hoje tem a ver com interpretação, porque cada um lê de um jeito e quer interpretar do seu jeito. Quer dizer para a Bíblia o que ela tem que dizer e não aceita o que ela diz. Não podemos dizer para a Bíblia o que ela tem que dizer. Tem que deixar a Bíblia dizer o que ela quer dizer. O problema do cristianismo é que uns interpretam do seu jeito e outros aceitam sem buscar o conhecimento. A forma correta de interpretar a Bíblia é permitir que toda ela diga o que ela quer dizer. Mas e quanto à veracidade e confiabilidade dos livros que entraram e não entraram na Bíblia? Quem os escolheu? Como esses foram parar na Bíblia e outros não? Bom, aqui nós temos que ir um pouco para a história. A Bíblia Católica usa a Bíblia de Jerusalém. Nessa Bíblia foi colocado 7 livros a mais, chamados livros apócrifos, que quer dizer não inspirados. Mas nessa mesma Bíblia, a lei de Deus, os 10 mandamentos, eles não estão alterados. Encontra-se os 10 mandamentos como está em outras Bíblias. Apenas no catecismo tem a alteração. Quanto a serem inspirados e não inspirados, isso é estudar um pouco mais da história. Quando você pega a Bíblia hoje, do jeito que ela está, ela é a tradução dos manuscritos. Nós temos hoje no mundo espalhados cerca de 25.000 manuscritos da Bíblia Sagrada. São porções dos livros bíblicos e esses manuscritos estão em vários museus, inclusive no Vaticano. Então, esses manuscritos foram traduzidos do hebraico, do aramaico e do grego para as línguas modernas. E nós temos a Bíblia hoje. Quando se pega esses manuscritos, não encontra neles o livro de Tobias, o livro de Eclesiástico, porque esses manuscritos são produções intertestamentárias e não entraram para aquilo que nós chamamos de cânon da Bíblia.
não entraram para a relação dos livros bíblicos. Aí, séculos depois, a Igreja Católica vai pegar esses 7 livros e vai colocar na versão que ela usava. Mas isso foi séculos depois que a Bíblia já havia sido estabelecida com 66 livros. Por isso, não usamos. Então hoje, se buscar esses manuscritos e as versões mais antigas, vai descobrir que esses livros não existiam lá. Então, depois de 500, 600 anos, alguém disse que agora esses livros entrariam na Bíblia. Se ele não estava lá, então não pode entrar. Por isso, não aceitamos. Mas eles não são rejeitados de completo, porque eles têm um valor histórico, porque são produção antiga, tem valor histórico, mas não no mesmo pé de valor que os livros da Bíblia considerados sagrados e inspirados. Quanto à confiabilidade, quem selecionou o Novo Testamento, Se for para o Antigo Testamento, quem definiu que esses 39 livros, de Gênesis a Malaquias, seriam parte da Bíblia, é chamado a Grande Sinagoga. Os membros eram judeus, peritos no conhecimento do Antigo Testamento, da Torá e dos profetas, que se debruçaram sobre esses livros. Eles conheciam todos os livros e foram eles que foram definindo quais livros fariam parte, que livro seria acrescentado ao cânon. E tem livros de pessoas como Enoque, de outros que escreveram, mas que não vieram para o cânon. Então, esse grupo de judeus expert no conhecimento da Bíblia, chamada de a Grande Sinagoga, foi quem definiu o Antigo Testamento. O Novo Testamento foram os concílios eclesiásticos, os concílios que a igreja foi realizando. Em Atos 15, teve um primeiro concílio que aconteceu lá em Jerusalém. Tiago foi o presidente desse concílio. E a partir daí, a igreja cristã foi se reunindo e nesses concílios os livros eram revisados e critérios foram estabelecidos para que os livros fossem colocados e pertencer ou não ao cânon. O primeiro critério era se a pessoa foi discípulo de Cristo. Por exemplo, Pedro foi, então as cartas dele vão entrar. Paulo não foi, mas ele foi chamado pelo próprio Cristo. Ele se converteu com a visão do próprio Cristo. E aconteceu o mesmo com Tiago e com outros mais. Então assim foi se formando nesses concílios. Foram se estabelecendo listas dos livros que deveriam pertencer ao cânon bíblico. E essa lista se fechou já no segundo século. Então, a partir do concílio do segundo século, todo mundo concordava que esses 27 livros deveriam ser o Novo Testamento. Agora, se passam 500, 600 anos depois e alguém vem tentando colocar outros livros que não estavam nessa lista inicial. Por isso, não foi aceito. E não só por isso, esse é um dos motivos, que quem sabe o motivo mais forte nem seja esse. O mais forte é que esses 7 livros, esses 7 autores, eles nunca pretenderam ser inspirados por Deus, pois em momento algum disseram que receberam do Senhor revelação ou uma inspiração. E o que eles escreveram contraria os outros livros que a Bíblia ensina. E é por esse motivo que nós rejeitamos como sendo inspirados. Mas pode ter livros fora da Bíblia que foram inspirados? Sim, porque tem vários livros de
cronologia do Antigo Testamento que contavam as histórias dos reis de Judá, além de reis e crônicas. Esses livros os judeus os conheciam, mas na hora que eles foram fechar o cânon nessa grande sinagoga, eles usaram critérios que alguns livros acabaram não entrando. Considerando que Deus não só inspirou o profeta a escrever, como Deus assistiu esse processo de seleção, porque Deus é o primeiro a ter interesse que a sua mensagem ficasse gravada. E esses livros que não entraram para o cânon, normalmente são livros que contam histórias que outros livros já relatam. Então, você vai ter a própria Bíblia mencionando outros livros que certos homens escreveram e que não fazem parte do cânon. Acreditamos que a inspiração divina não funciona só na mente do profeta para escrever a revelação, mas também Deus acompanhou o processo de produção do seu livro. E quando foi fechado uma Bíblia com 66 livros, não se tem dúvidas que essa foi a vontade de Deus. Até porque, se pegar aí os grandes livros, as grandes obras da antiguidade que o mundo se dobra a elas, por exemplo, escrito de um filósofo grego do 5º século a.C., República de Platão. Quantas cópias desse livro tem? Mas a Bíblia tem 25 mil, então não vai acreditar na Bíblia? Então foram esses documentos ao longo da história que foram dando autenticidade ao livro de Deus. Fora do cânon, Deus pode usar qualquer pessoa para escrever uma obra boa que tenha a luz dele e traga orientação às pessoas. Mas uma vez fechado o cânon, não acreditamos em nenhum outro livro que deveria ser acrescentado a esse livro. Acreditamos no processo de inspiração que cuidou para que os livros que Deus quisesse que na Bíblia estivessem, na Bíblia estão. E isso não abre nenhuma porta para alguém tentar inserir um livro posterior. Não existe nenhum outro livro comparado à Bíblia. Nós acreditamos no princípio da Reforma Protestante, sola Escritura. Só a Escritura é um livro de inspiração e não temos outro livro no mesmo nível de inspiração, somente a Bíblia. Um detalhe-chave para se crer na Bíblia como sendo sobrenatural, uma produção divina através de homens, que tem cerca de 40 pessoas que escreveram. Podemos dizer, os escritores foram os homens, mas o autor é Deus. Foi encontrado nas cavernas de Qumran, no Mar Morto, escritos do profeta Isaías, idêntico ao que temos hoje. Um manuscrito do 5º século a.C. está ali como temos hoje na Bíblia. Vai para as regiões distantes, tem outros manuscritos contando a mesma história, de pessoas que não se conheceram. Então o fato da Bíblia ter uma única teologia é uma prova de que é um livro sobrenatural. Os escritores não se conheciam. Na maioria deles, viveram num intervalo de 1500 anos de distância e falaram a mesma coisa, sem serem afetados pela cultura. Isso é um milagre. É o livro de Deus. Ninguém tem autoridade para tirar um mandamento ou um livro da Bíblia. A Bíblia é um presente de Deus para nós, e esse livro está para nós do jeito que Deus
quis que ele estivesse, porque acreditamos numa inspiração que não é só trabalhar na mente do apóstolo, do profeta, mas é o processo que Deus acompanha. Será que aqueles manuscritos que foram preservados naquela caverna, os pergaminhos do Mar Morto, foram descobertos por um garoto que cuidava de cabras? Será que foi acidental? Será que foi de forma acidental guardar aqueles pergaminhos? Não, tem uma mão sobrenatural guardando esses livros. É por isso que esses livros, quem sabe com esses milhares de manuscritos espalhados pelo mundo inteiro, é o livro de maior confiabilidade que nós temos. Porque quando se abre esse livro, é o próprio Deus falando para nós, particularmente. E não tenha dúvidas disso, a Bíblia é o manual de Deus para a humanidade. Para encontrar o caminho da vida eterna, da felicidade, tudo está nesse livro. A partir do momento que eu e você descobrimos isso, agora é com a gente, agora é comigo, agora é com você. Segundo Pedro 1:21 diz que a origem das Escrituras não é por vontade humana. Porque como que Moisés poderia ter escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, o Espírito pairava sobre as águas? Quem que contou isso para Moisés? Sim, foi o Espírito Santo. Disse Moisés para escrever. Foi assim que tudo começou. Bom, nós temos esse livro maravilhoso que Deus preservou. Esse livro escrito originalmente em hebraico, aramaico, livro de Daniel, e o Novo Testamento em grego. Essas são as 3 línguas originais da Bíblia. E tudo foi traduzido para as línguas modernas e nós temos acesso a esse livro extraordinário. Jesus disse que esse livro é a fonte da verdade. João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Temos que mudar nossa cosmovisão, que é a forma de se perceber o mundo e as coisas. Então, quando nós temos que entender o mundo à luz da Bíblia, a nossa cosmovisão muda. E o cristão que acredita na palavra de Deus passa a ter foco na vida, porque entende as coisas como funcionam. Não viemos de um processo evolutivo de milhares de anos. Somos frutos de um Criador inteligente, sábio, amante do belo. Deus nos criou. Não fomos criados para sofrer, ter doenças, para morrer. Fomos criados para viver eternamente. A Bíblia diz isso. E um dia a vida eterna vai chegar, porque Cristo nos assegurou isso. Esse livro diz também como se apossar da vida eterna. Esse livro diz a nossa origem e o nosso destino, ou seja, nossa cosmovisão é totalmente diferente. Passamos a entender essas coisas quando deixamos de esperar solução no novo político, novo estadista, novo plano econômico, numa nova descoberta científica. Não, nada disso. Nossa esperança é outra. Esperamos a renovação de todas as coisas no dia que Deus voltar. E isso que vai acontecer. Cristo veio, morreu por nós e vem para nos buscar. E volta para aquele que estiver pronto. E só estarão prontos aqueles que leem o manual, estudam e seguem a cartilha. Quem
aprende e sabe o que é certo e errado. Quem está vivendo a luz da verdade? Jesus falou: a tua palavra é a verdade.